Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui nesta noite para cultuar o nosso Deus. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja hoje gravando, mas nós queremos louvar o nosso Deus todos juntos, como um só corpo, uma só igreja, um só povo de Deus. Vamos cantar Reina em mim. Quero saudar os irmãos nesta noite de domingo, 19 de abril, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, irmãos, para compartilhar da palavra de Deus, uma vez que nós não podemos nos reunir fisicamente, mas Deus nos dá a graça de podermos compartilhar da sua palavra, podendo juntos nos edificarmos e desfrutarmos dessa comunhão, porque mesmo a distância não nos impede de estarmos juntos em oração, em intercessão, sobretudo orar pelo nosso país nesse momento de crise que estamos vivendo, com tantas contrariedades, com tantas discrepâncias entre os nossos líderes. E eu quero compartilhar então nesta noite um texto da Palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 2, os versos 1 a 17, e eu quero estar nesse texto destacando como tema, escolha certa em oposição ao pecado. É o texto que nós vamos ler nesta noite, então, em 1 João 2, de 1 a 17, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas,
e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que o Senhor assim nos abençoe, através da leitura da sua santa palavra. Nós temos aqui, irmãos, nesse texto, e o texto vai continuar mostrando aí sobre outros aspectos, dessa vida, desse contraste entre fazer uma escolha certa e em oposição ao pecado. Eu creio que uma das coisas difíceis hoje é nós tomarmos decisão, sobretudo os jovens, quando vão chegando aí à fase da faculdade, escolher uma profissão, escolher de fato a faculdade que vai preencher o desejo, os seus anseios quanto ao futuro, ainda que hoje está realmente diante do quadro que estamos vivendo, sem muita perspectiva, sem muita esperança, fazer uma boa escolha nem sempre é fácil. Por isso há que buscar a direção do Senhor, pedir orientação aos mais experientes, para que possa também ajudar os mais jovens nessas decisões tão importantes quanto ao futuro. O texto que nós lemos, e praticamente todo o capítulo, nós não vamos ler todo o capítulo, mas se o irmão puder, nesta noite, terminar a leitura, vale a pena ver em relação a esse tema, sobre fazer uma escolha certa em oposição ao pecado. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos tem a ver com os falsos mestres e a questão do pecado. E eu creio que nós estamos vivendo já esse momento, que João escreveu na sua época, quase 2000 anos atrás, esses aspectos. As pessoas muitas vezes confundem o Deus a quem servimos, um Deus amoroso, e por causa disso eles acham que Deus vai ser tolerante em relação àquilo que eles praticam. E a primeira lição que nós temos aqui, então, em relação aos falsos mestres e à questão do pecado, é que eles dizem: Deus é amor, portanto fará concessões ao pecado. Então veja, as pessoas pecam, e aliás, alguns até usam o texto lá de Romanos 2, quando diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e muitas vezes confiando naquilo que nós conhecemos na palavra de Deus, que está bem claro em Romanos 8, 9, 11, e quando fala da eleição, ali nós vemos algumas pessoas achando que se eu vou ser salvo, então eu posso fazer o que quer, que Deus vai me salvar mesmo. Só que aqui há uma grande confusão, porque Deus não faz concessão. Deus é justo, Deus é santo, de fato Ele é amor, mas também é um Deus justo, e como tal, Ele não aceita aquilo que é contrário à sua palavra. Por isso nós temos toda orientação na sua palavra. Uma outra coisa que os falsos mestres fazem também em relação à questão do pecado, diz que Jesus é de outra natureza, não humana. Portanto, diante de nossa realidade e fraqueza, distante da nossa realidade e fraqueza. Então, ou seja, alguns, já na época dos apóstolos, já havia essa tendência de não aceitar a humanidade e a divindade do Senhor Jesus de forma completa, porque a palavra de Deus diz que Jesus foi 100% homem e também 100% Deus. Ele não abdicou, não abriu mão da sua divindade. Quando a gente vê lá em Filipenses 2, nós vamos perceber exatamente isso. Embora ele se humilhou, mas ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele não perdeu então a sua divindade. Outra lição que nós temos aqui é que corpo e espírito são realidades distintas. A ética da vivência não compromete a espiritualidade. Então, muitas pessoas acreditam, muitos falsos mestres têm feito uma grande confusão nessa questão, mas está dizendo que são realidades distintas. A palavra de Deus mostra a questão espiritual e a questão carnal. Quando a gente vê na carta de Gálatas, a gente vai ver ali a questão do espírito e a questão da carne. E isso nos leva a entender que de fato são situações diferentes, mas que temos que andar em conformidade com a vontade de Deus.
a palavra de Deus nos vai dizer que a nossa carne pende para a morte, mas o Espírito pende para a vida e vida eterna. E uma outra lição que nós aprendemos aqui em relação aos falsos mestres que eles praticam é que a verdadeira luz permite tons de cinza, ou seja, posso fazer qualquer coisa. Portanto, não há parâmetro absoluto para qualquer juízo. Então as pessoas, para eles tudo é relativo, não existe absolutos. E nós cremos que a palavra de Deus ela é de fato absoluta, ela é a última palavra em relação a todas as coisas que nós vivemos e vivenciamos a cada dia. Uma outra lição em relação a essa escolha, eu quero compartilhar com os irmãos no segundo ponto, de 7 nãos para lidar com o pecado. A primeira lição, desses 7 nãos, não almeje menos que a santidade de Cristo. No texto que nós lemos aqui no versículo 1 e também os versículos 5 e 6, vão mostrar exatamente isso. Se eu professo a minha fé no Senhor Jesus, eu devo viver como Ele viveu, andar como Ele andou. Por isso que lá em Filipenses 2,5 vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ou seja, nós somos desafiados a almejar não menos do que a santidade dEle. Uma outra verdade, não ignore o pecado como possibilidade. Na parte final do verso 1, nós temos aí falando que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Então, ou seja, nós não podemos ignorar que o pecado é uma possibilidade. Ele existe e nós não estamos livres dele. Por mais que nos santifiquemos, por mais que nós busquemos a santificação, nós erramos, nós pecamos, nós entristecemos a Deus e ao seu Espírito. Por isso, Paulo vai dizer na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, quando diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Outra coisa, não flerte com a desobediência. Aqui nos versículos 3 e 4 do texto lido, de 1 João 2, diz assim, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, nós não devemos flertar com o pecado. Nós vemos que todos aqueles que assim o fizeram tiveram suas consequências e foi desastroso. Nós vemos no caso, o primeiro exemplo citado na Bíblia é de Adão e Eva. Os irmãos conhecem muito bem a história, quando Eva ali começou a flertar com Satanás em relação à desobediência, as consequências que ficaram para nós. Uma outra verdade, não viva uma fé de aparência. Aqui no texto lido, nos versos 9 a 11, vai dizer exatamente isso. Quantas pessoas vivem um evangelho de aparência? Dizem que são cristãos, dizem que amam a Deus, dizem que conhecem a sua palavra, mas no seu dia a dia são incoerentes na vida prática. E o texto diz exatamente isso. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está até agora nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Um pouco mais à frente vai dizer que se nós não amamos a nosso irmão a quem vemos, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Então, não podemos viver uma vida de hipocrisia, uma vida de aparência. Uma outra verdade, um outro não menospreze a possibilidade de conhecer a Deus. Eu creio que Deus tem nos dado razões suficientes para conhecê-lo, através da sua palavra. Tanto é que através do profeta Osés, no capítulo 6, verso 3, na primeira parte ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E aqui no texto lido, na primeira parte do verso 13 e na primeira parte do verso 14, diz exatamente isso, relação dizendo aos pais, pais eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E na parte do versículo 14, pais eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, ele repete essa mesma expressão dizendo que de fato nós devemos conhecer, não devemos desprezar essa possibilidade. E nós temos nesses dias tempo suficiente para conhecer a Deus melhor, nesse tempo de quarentena. Um outro não para lidar com o pecado. Não duvide do poder de Deus para derrotar o maligno. Então veja, Deus nos dá, através da sua palavra, e nesses dois versículos mencionados, no versículo 13 e o versículo 14, na parte seguinte do versículo, se referindo aos jovens, ele diz o seguinte, jovens eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Na parte final do verso 14 ele vai dizer, jovens eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então veja, Deus nos dá os recursos, e aquele dizendo aos jovens, eu quero crer que essa palavra é para todos nós. Assim como Salomão diz lá em Eclesiastes 12, no texto que é bem conhecido,
tratando-se do jovem, também se referindo a todo aquele que conhece a Deus. Ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou seja, é um momento que o jovem tem mais vigor, mais disposição para também servir a Deus. Que nós aproveitemos esse tempo que Deus nos dá, ainda que estejamos, quem sabe, como eu, né, um pouquinho mais maduro, assim como também o nosso irmão Urias, né, que está aqui conosco nesta noite. A gente pode perceber que às vezes nós passamos momentos e temos a oportunidade de conhecer a Deus, mas nem sempre usamos desse recurso que Deus nos dá. E através disso nós vamos vencer o nosso inimigo. O Senhor Jesus já o derrotou na cruz e nós somos mais do que vencedores através do sacrifício dele em nós. Uma última verdade acerca desses nãos: não esqueça e nem despreze a presença de Jesus. Então, na parte final do verso 2, verso 1, aliás, e o verso 2, vai dizer exatamente isso. Quando ele diz ali, né, que nós temos um advogado junto ao Pai, e vai dizer que se Jesus Cristo, que é o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, ou seja, nós não devemos desprezar a presença do Senhor. Aliás, uma das últimas palavras do Senhor Jesus, quando esteve entre nós, foi exatamente essa. Lá em Mateus 28, na parte final ali do verso 20, vai dizer que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos essa bendita presença do Senhor, e que nós devemos aproveitar isso para louvá-lo e bendizê-lo. E uma outra verdade que nós temos acerca desse tema, né, escolha certa em oposição ao pecado. Agora, 4 nãos a um amor errado. Nós temos 7 nãos para lidar com o pecado, e agora 4 nãos a um amor errado. Primeiro, amor a um sistema em contradição com o caráter de Deus. No verso 15 dessa carta que nós lemos, diz que nós não devemos amar o mundo, ou seja, o sistema do mundo, com todas as suas consequências, porque isso desagrada a Deus. Quem faz isso? Se alguém amar o mundo, não tem comunhão com Deus, não tem pacto com o nosso Deus. Eu quero que quando nós somos lavados no sangue do Cordeiro, o Senhor colocou um amor diferente, um amor de fato que é capaz de discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não o agrada. Então, que nós não tenhamos este amor ao mundo, né, com tudo aquilo que ele oferece. Uma outra verdade, amor que não diz não a si mesmo. É um inimigo que vem de dentro. No verso 16, a parte B deste versículo, vai dizer, na parte que ele começa assim, né, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os prazeres, os desejos. Então, é algo que vem de fora, algo que nos afeta exteriormente. E se nós não soubermos ter domínio próprio, não tivermos esse controle, nós podemos ser tremendamente prejudicados, porque nós devemos dizer não a nós mesmos. E como é difícil, é fácil dizer não para os outros, mas para nós mesmos, como é difícil. Mas a Bíblia diz que nós devemos tomar esse cuidado, né? Não nos ceder a este amor que vem de fora dos prazeres da carne. Também um amor que não diz não a si mesmo, a um inimigo que vem de dentro, aliás, de fora. Aí no verso 16, a parte C, vai dizer com relação aos olhos. Ou seja, aquilo, Jesus até fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele vai dizer ali. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, porque aquilo que nós vemos contamina o nosso interior, afeta o nosso íntimo. E, ou seja, é aquela atração precipitada e sem critério. Ou seja, nós até ensinamos nossas crianças na igreja, né? Cuidado do olhinho no que olha. E nem sempre temos esse devido cuidado, principalmente nesses dias que estamos tendo mais tempo em casa. Como devemos ser disciplinados no sentido de que devemos aproveitar, como eu falei, em relação ao tempo, hoje pela manhã, nós devemos saber administrar esse tempo de forma a não gastar tempo na internet, no Facebook, etc., vendo aquilo que não agrada ao Senhor, contaminando o nosso interior. E uma outra verdade, um outro não a um amor errado, amor que engana a si mesmo. E ele fala nesse mesmo versículo, na parte final, da soberba, ou seja, um inimigo gestado para dentro e alimentado pelo engano de fora. Ou seja, nós muitas vezes nos achamos autossuficientes. E se nós não tivermos cuidado, podemos acontecer como aquilo que aconteceu com Pedro. Na sua arrogância, ele desprezando talvez até os seus colegas, os seus condiscípulos, ele diz, todos podem te negar, menos eu. Então, ou seja, essa soberba, essa arrogância, não só com ele, mas com tantos outros na Bíblia, nós temos exemplos dessas pessoas que se enganaram a si mesmos, e por causa do orgulho, né, esse orgulho causa um certo distanciamento e produz uma alta imagem irreal. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe a ter esse amor contrário, esse amor errado em relação à pessoa dele e à sua palavra.
E uma última lição em relação a esse texto que nós lemos, agora 3 sims que conduzem à verdadeira luz. Nós vimos ali alguns nãos em relação ao pecado, alguns nãos em relação ao amor errado, mas agora há alguns sims com relação à verdadeira luz, que conduzem à verdadeira luz. E a primeira, nós vemos no versículo 5, no capítulo 2, versículo 5, a primeira parte, há um amor que deve crescer. Então no versículo 5, a primeira parte diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então veja, irmãos, eu creio que devemos a cada dia buscar esse aperfeiçoamento. Aliás, o Senhor Jesus mesmo desafia, né, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48, quando ali no Sermão do Monte, ele diz assim: devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então é um desafio para nós. É claro que nós jamais conseguiremos atingir esse ápice. A palavra de Deus nos diz, Paulo falando ali na carta aos Filipenses, ele diz: olha, esquecendo das coisas que para trás fico, avançando, né, prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio da soberana vocação. Ou seja, nós temos um desafio, olhando sempre para frente e crescer na nossa comunhão com Deus. Um outro sim, há um amor que sustenta a integridade. Hoje nós temos vivido uma crise de integridade. As pessoas não são mais íntegras, não têm mais palavras, são pessoas que de fato, e aqui é a ideia de retidão, né, de cortar reto. O versículo 10 diz assim: aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então veja, essa sinceridade, essa integridade para com o outro é muito significativa, e principalmente em relação ao nosso Deus. Por isso, quando a gente vê no Antigo Testamento, Deus falando ao seu povo através de Moisés, depois mais tarde através de Josué, uma das coisas que ele requeria do seu povo era essa integridade, esse caminhar segundo o propósito de Deus. E um último sim em relação à verdadeira luz, que nos conduz à verdadeira luz, é um amor que conduz a Deus, a um Deus de amor. Então, ou seja, nós amamos um Deus que ama, que nos ama, que se deu por nós. Tanto é que ele vai dizer lá que Deus amou-nos de tal maneira, que ele prova esse amor para conosco, de tal maneira que deu seu próprio Filho para morrer por nós. E no verso 17 do texto lido, a parte final, diz exatamente isso. Vou ler o versículo todo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. E diz assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então veja, esse é um amor que nos conduz a um Deus de amor. E é algo perene, desde o momento que nós conhecemos a Cristo. Pela graça Ele vai nos sustentar e vai nos levar até o final. Que Deus assim nos ajude e nos dê graça para que saibamos fazer a escolha correta em relação ao pecado, respondendo, dizendo não àquilo que desagrada a Deus e confirmando cada dia a nossa vocação em Cristo, que nos chamou para servi-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo. Que o Senhor assim nos abençoe. Eu quero orar com os irmãos nesse instante, encerrando esse momento devocional. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos deixou algo escrito, que nos revela a Tua vontade. Ainda que nós falhemos, ainda que nós erremos, mas por graça, bondade e misericórdia o Senhor nos perdoa. E o Senhor nos desafia a confessar o nosso pecado e a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E pela Tua graça nós temos podido, Deus, temos conseguido dizer não a tudo aquilo que desagrada a Ti. E queremos que o Senhor cada dia esteja confirmando a nossa fé, nos fazendo crescer, nos fazendo amadurecer, nos fazendo servir ao Senhor de coração, com integridade, ó Pai, de alma e coração. Ajuda-nos, pois, nós oramos com gratidão em o nome de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude a sempre fazer a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém.